Boa noite, comunidade Tapera. Boa noite, colegas vereadores. Damos início a mais uma sessão da Câmara Municipal. E já solicito ao secretário que faça a chamada dos vereadores. Aurélio Vicari. Presente. Cristiano Pinheiro. Presente. Daniel Gardim. Presente. Jacques Laus. Presente. Giovanna Euselame. Presente. Leodegar Tischer. Presente. Leonardo Scherer. Presente. Lisiane Machiavelli. Presente. Renato Cassol. Presente. Aurélio Vicari. Já falou. Isso, senhor presidente. Havendo o número regimental invocando a proteção de Deus pela grandeza do povo de Tapera, declaro aberta a presente sessão ordinária deste dia 22 de dezembro de 2025 e solicito ao secretário que faça a leitura de uma passagem da Bíblia. Não desperdice palavras onde não há quem dê ouvidos a elas, e não queiras elevar-te fora de tempo na tua sabedoria. Amém. Coloco em discussão e votação a ata 041-2025 do dia 1º de dezembro de 2025. Em discussão a ata. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Correspondências recebidas e expedidas. Ao vereador Daniel Gardim, presidente da Câmara Municipal de Itapera, estendendo a todos os demais vereadores desta casa. Solicitamos a participação ativa desta casa e de seus mandatos na campanha estadual de prevenção à violência contra a mulher, especialmente para evitar feminicídios nesse final de ano. Pedimos apoio desse Parlamento para reforçar, junto ao Governo do Estado, o compromisso de proteger as mulheres nesse período em que casos de violência doméstica e feminicídio costumam aumentar. A mulher em situação de violência está perto de todos nós, nas escolas, comércio, serviços públicos e comunidades. A atuação dos vereadores é decisiva para fortalecer a campanha e levar informações a quem mais precisa. Peço gentilmente que cada vereador utilize seus mandatos, seus espaços de diálogo com a população nas redes sociais e suas articulações territoriais para disseminar a campanha de proteção às mulheres, fortalecendo a rede de apoio e estimulando que a comunidade esteja vigilante aos sinais de risco. Contamos com o apoio dessa Casa Legislativa para ampliar a proteção às mulheres gaúchas nesse momento sensível deste ano. Atenciosamente, Fábia Reiter, Secretaria da Mulher do Estado do Rio Grande do Sul. Fábia Reiter. Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tapera, 5 de dezembro de 2025, ofício 01-2025, ao senhor vereador Daniel Gardim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores e demais vereadores. Ao cumprimentá-lo, aproveitamos o momento para expressar nossa imensa gratidão pela parceria e colaboração ao longo deste ano que ora se encerra. O ano foi marcado por um apoio inestimável e de confiança contínua com a ação voluntária Liga Feminina Combate ao Câncer de Itapera. Nesse período de celebração e reflexão, desejamos que o espírito natalino traga paz, harmonia e esperança, que o próximo ano seja repleto de novas ações e realizações conjuntas. A Liga de Itapera agradece de forma afetuosa todo o tempo, dedicação e empenho dado ao nosso trabalho, que visa amenizar a dor de pessoas de nossa comunidade, na certeza de que somente juntos podemos partilhar nossas experiências e a realização ao próximo ano. Agradecemos. Maria Arlete Enche, presidente da Liga. Mensagem para a ouvidoria anônima. Assunto denúncia. Mensagem. Gostaria de saber por que a prefeitura corta a grama e limpa o aquático e presta ainda serviços ao América
que é particular, ainda mais num sábado. Cadê a fiscalização dos vereadores? Daniel Gardim, que vive falando, mas para particulares, eleitores do prefeito ou onde os amigos dele estão, sempre podem prestar serviços. Então, denúncia anônima. Mensagem para a ouvidoria, anônimo, mensagem. O que o cidadão de Tapera precisa para poder ser atendido no Bolsa Família? Pedi o benefício porque não tinha ninguém lá para atender, pois, segundo a secretária, ela estava ocupada trabalhando para ajudar outros colegas. Mas acabamos vendo a mulher caminhando em outro prédio, depois ela quer que as pessoas assim, em papéis de bater a meta nele. Como tanto funcionários, impossível que não tenha um para nos atender. Somente eu e outra pessoa aqui da vila relatam que, além de não atender, quer se meter na vida da gente com perguntas que não são da conta dela, dando lição de moral. Agora tu pede serviço para ver o cadastro e nada. Agora ela e tal, assistente social, de carro para cima e para baixo, podem, né? E os vereadores não podem levantar a bunda e ir nas secretarias ver como as coisas estão. Reformas sendo dadas apenas aos presentes e certos eleitores do Colares, onde doam e querem de material e tem gente até vendendo. Denúncia anônima. Desculpa a leitura, mas é que veio sem ponto, sem vírgula, tudo. Ofício 2, 2025, Tapera, 19 de dezembro de 2025. E o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, Daniel Gardim, apraz-vos cumprimentar Vossa Senhoria, em nome da entidade ADAGE, Associação Desportiva Alto Jacuí de Tapera, gostaríamos de solicitar ao espaço na sessão da Câmara de Vereadores, no dia 22 de dezembro, para relatarmos, em poucas palavras, o ano de funcionamento da nossa entidade, bem como agradecer aos vereadores dessa casa pelo apoio sempre que se fez necessário. Certo em podermos contar com a autorização, desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para demais informações. Justificando dessa forma nosso pedido acima descrito, na certeza de sermos atendidos, desde já desejamos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Carlos Alberto Gonçalves Abreu, diretor de esportes. Carta de agradecimento. A senhora Tereza Nadir Keitel vem, por meio desta, manifestar seu sincero agradecimento ao Daniel Gardim, presidente da Câmara de Vereadores de Tapera, estendendo os agradecimentos aos nobres colegas vereadores e às demais autoridades presentes pela escolhida e pela oportunidade concedida. Registro de forma especial seu agradecimento ao Cides Maldani, presidente do PDT, pela confiança e pela oportunidade de novamente se candidatar ao cargo de vereadora. Agradece também ao colega de partido Renato Cassol por tê-la indicado como suplente nessa casa, confiança recebida com responsabilidade, respeito e gratidão. Aproveito a oportunidade para desejar a todos um Feliz Natal, repleto de paz, saúde, união e um feliz 2026 com esperança renovada, prosperidade e realização para toda a comunidade. Atenciosamente, Tereza Nadir Keita. Correspondências expedidas ao Executivo Municipal encaminhando as matérias apreciadas por esta Casa Legislativa. Em atendimento, o vereador Daniel Gardim, encaminhando os cumprimentos do senhor Antônio Gilmar Siqueira e seus familiares pela realização primeiro Encontro dos Pedreiros do município de Tapera. Encaminhamento de convites para a entrega do certificado de reconhecimento pela contribuição na formação índice de retorno do ICMS para o município de Tapera no exercício 2025, às empresas, produtores rurais e
autoridades e convidados. Encaminhamento de convites para entrega de certificados de participação no programa de vereador mirim às escolas participantes do programa, vereador mirim, eleitos e participantes. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, secretário. Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias recebidas do Executivo Municipal. Correspondência recebidas do Executivo Municipal. Senhor presidente da Câmara dos Vereadores de Tapera, senhor presidente e nobres vereadores, comunico Vossa Senhoria que, nos termos do artigo 51, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, decidi vetar parcialmente o projeto de lei municipal autoriza do Legislativo número 06, dentro do prazo legal de 15 dias úteis, com comunicação no prazo de 48 horas dos motivos do veto. Veto parcial do projeto de lei, artigo 5, artigo 6, artigo 9. Razões do veto. O dispositivo do artigo 5, artigo 6 e artigo 9 do projeto de lei ultrapassa limites estabelecidos pela Lei Orgânica Municipal, pois o vereador invade competência exclusiva do prefeito municipal, conforme previsão no artigo 47, inciso 3 e 4 do artigo 97 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 47 são de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que dispõem sobre criação, estruturação e atribuição das secretarias e ou departamentos equivalentes e órgãos da administração pública, matéria orçamentária, tributária e que autorize a abertura de crédito ou auxílio, prêmios e subvenções. Artigo 97, cabe ao prefeito a administração e seus bens municipais, respeitada a competência da Câmara, quando aqueles utilizados em seus serviços. Prefeito Municipal Oswaldo Henrique Filho. O projeto fica sobre a mesa. Ao presidente vereador Daniel Gardim, Câmara Municipal de Vereadores de Tapera, ofício número 320/2025, resposta pedido de informações número 37/2025. Ao cumprimentá-lo cordialmente, o município de Tapera, representado pelo prefeito municipal Oswaldo Henrique Filho, vem apresentar resposta 1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, respondemos ao pedido de informações número 37/2025. O município de Tapera possui os seguintes veículos com sistema de rastreamento via GPS. Ambulância sobre aviso, lotada Secretaria Municipal de Saúde, Chevrolet Spin, lotada Secretaria Municipal de Saúde, ambulância do plantão, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, Chevrolet Spin, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, e Fiat Doblo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde. Os veículos referidos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, diariamente estão trafegando para outros municípios e para a capital do Estado, sendo necessário rastreamento. Contudo, os veículos das demais secretarias não rodam tanto em outros municípios, estando mais próximo da sede, ao modo que não são monitorados por GPS. É o que se cumpriria informar. Gabinete do Prefeito, Oswaldo Henrique Filho. Ao presidente vereador Daniel Gardim, ofício número 322, resposta pedindo informação. Ao cumprimentá-lo cordialmente, o município de Tapera, representado pelo prefeito Oswaldo Henrique Filho, vem apresentar resposta. Ao cumprimentá-lo cordialmente, respondendo pedido de informações número 38/2025. Em atenção ao pedido de informações encaminhado pela Casa Legislativa, referendo o motivo pela qual a Polícia Civil já possui acesso ao sistema das câmaras de monitoramento do município de Tapera, enquanto a Brigada Militar ainda não dispõe do referido acesso. Vimos, por meio deste, prestar o seguinte esclarecimento. Inicialmente, informamos que o sistema de monitoramento por câmeras de segurança do município de Tapera está em fase de revitalização, não estando na presente data ainda 100% concluído. As câmaras instaladas há mais de 10 anos e que, sendo substituídas pela administração municipal, estavam obsoletas e não serviam mais para a finalidade de monitorar as vias públicas do município devido à baixa qualidade das imagens geradas. Assim, a administração do município durante esse ano passou a pesquisar sistemas modernos de monitoramento já instalados em outros municípios e que poderiam ser aplicados em Tapera.
Após estudos de informações com empresas especializadas, a administração municipal optou por adquirir o equipamento e fazer a instalação dos mesmos utilizados na mão de obra própria, reduzindo significativamente os custos para a implementação. O acesso concedido à Polícia Civil é parcial, visto que o sistema não está 100% concluído, em virtude de uma solicitação formal previamente encaminhada para fins de investigação policial, bem como pela estrutura técnica já disponível naquele órgão para recepção e utilização das imagens, observados os critérios de segurança da informação, sigilo e responsabilidade de uso do sistema. No que se refere à Brigada Militar, esclarecemos de que o acesso ainda não foi efetivado pelos seguintes motivos. O sistema de vídeo monitoramento do município encontra-se em fase de testes e ajustes técnicos visando garantir a estabilidade, a segurança e o correto funcionamento antes da ampliação do acesso a outros órgãos. O servidor de monitoramento utilizado pela Brigada Militar encontra-se em processo de conserto e manutenção, o que momentaneamente inviabiliza a integração plena com o sistema municipal. Há, no momento, limitações de pessoal por parte da Brigada Militar disponível para realizar o monitoramento de forma contínua e efetiva, o que é requisito indispensável para a correta utilização das imagens e para que o acesso cumpra suas finalidades operacionais. Ressaltando que não há qualquer impedimento institucional ou discriminação de tratamento em relação à Brigada Militar do município de Tapera, mantém total interesse em viabilizar o acesso ao sistema, tão logo que sejam concluídos os ajustes técnicos, a manutenção do servidor e superadas as limitações operacionais, sempre em conformidade com a legislação vigente. Sendo o que se apresentava para o momento, colocamos à disposição dessa Casa Legislativa para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessário. Atenciosamente, era o que se cumpriria informar. Gabinete do Prefeito Oswaldo Entes Filho. Projeto de Lei número 107/2025. Cria cargo de provimento efetivo na administração municipal e dá outras providências. Auxiliar de ensino. Carga horário, 44 horas semanais. Vagas, 5 vagas. Nível, médio. Faixa, 7. Vencimento, R$ 2.336,66. Justificativa ao projeto de lei municipal 107/2025. Senhor presidente, nós vereadores. Através do presente, estamos encaminhando para que receba apreciação e aprovação dessa Casa projeto de lei que solicita autorização legislativa para criar cargo de provimento efetivo para atender necessidades desta municipalidade e de outras providências, conforme memorando número 142/2025, expedido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, faz-se necessário a criação de cargos auxiliares de ensino para suprir a demanda na rede municipal de ensino, em destaque à educação especial. No momento foi solicitado 10 cargos de auxiliar de ensino, porém, neste momento, serão criados apenas 5 cargos. Ante o exposto e diante da supremacia do interesse público que empresta fundamento para o presente projeto de lei, solicitamos a autorização legislativa para a realização de criação desses cargos, o qual deverá ser apresentado em regime de urgência nos termos do artigo 135 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, podendo, dada a impreciosa necessidade destas admissões a critério da mesa diretora ser avaliados os termos do artigo 136 do mesmo diploma legal. Contando com a costumeira atenção desta edilidade, reiteramos nossos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito Oswaldo Entes Filho. Projeto de Lei Municipal 108/2025. Cria cargo de provimento efetivo na administração municipal e dá outras providências. Psicopedagoga. 22 horas semanais, 1 vaga, nível superior, faixa 2, vencimento R$ 3.894,35. Justificativa do projeto de lei número 108/2025. Senhor presidente e nós vereadores, através do presente estamos encaminhando para que receba a apreciação e aprovação desta Casa o projeto de lei que solicita autorização legislativa para a criação de cargo de provimento efetivo para atender a necessidade desta municipalidade e da outras providências. Conforme memorando interno número 91/2025, expedido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, face
necessária a criação do cargo de psicopedagoga para suprir a demanda da rede municipal de ensino, em destaque educação especial. Ante o exposto e diante da supremacia do interesse público que empresta fundamento para o presente projeto de lei, solicitamos autorização legislativa para realizar a criação deste cargo, o qual deverá ser apreciado em regime de urgência, nos termos do artigo 135 do regimento interno desta Casa Legislativa, podendo, dada a impreciosa necessidade destas admissões, a critério da mesa diretora, ser avaliado nos termos do artigo 136 do mesmo diploma legal. Contando com a costumeira atenção desta agilidade, reiteramos nossos protestos de estima consideração. Gabinete do Prefeito, Oswaldo Enche Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 109, 17 de dezembro de 2025, em regime de urgência, institui Programa Municipal de Incentivo e Análise de Solo, PRO-SOLOS, no município de Itapera e da outras providências. Justificativa ao projeto de lei número 109, 2025. Senhor Presidente, novos vereadores, o presente projeto de lei visa instituir em Itapera um programa permanente de incentivo e análise do solo, com vistas ao fortalecimento da agricultura local, especialmente dos pequenos e médios produtores, denominando PRO-SOLOS. A análise de solo é uma ferramenta técnica fundamental para o manejo adequado das lavouras, contribuindo para o uso racional de corretivos e fertilizantes, evitando desperdícios e impactos ambientais. Além disso, permite ao produtor tomar decisões com base em dados, aumentando a eficiência da produção e a rentabilidade. Itapera é um município com forte vocação agrícola e esta iniciativa busca alinhar-se às boas práticas de sustentabilidade e planejamento rural, com apoio técnico e financeiro da Prefeitura. Espera-se fomentar o desenvolvimento agrícola com responsabilidade ambiental e apoio ao produtor. Desta forma, estamos encaminhando a presente proposta de lei em caráter de urgência para receber a aquiescência desta Câmara Municipal de Vereadores. Contando com o apoio dessa Casa Legislativa, solicita apreciação e aprovação da matéria. Cordialmente, Oswaldo Enche Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal 110 de 2025. Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado e de excepcional interesse público para atender a necessidade temporária da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Número de vagas, 1. Cargo fisioterapeuta, carga horária 30 horas. Remuneração, R$ 5.310,51. Justificativa ao projeto de Lei Municipal 110 de 2025. Senhor Presidente e novos vereadores, ao cumprimentá-lo, segue em anexo para que receba análise e aprovação desse Poder Legislativo, projeto de lei que, em epígrafe, solicita autorização legislativa para efetivar contratação emergencial e de excepcional interesse público para atendimento de necessidade temporária junto à Secretaria Municipal de Saúde. Referida modalidade de contratação possui natureza temporária e deve atender 3 pressupostos básicos materializados na Lei Maior, quais sejam a determinabilidade temporal, a temporalidade e a excepcionalidade. O caso presente se enquadra na exceção à regra consagrada no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, eis que se trata da contratação de um fisioterapeuta para atender às demandas da Secretaria. Justificativa, assim, o caráter emergencial de tal contratação. Ante o exposto e diante da supremacia do interesse público que empresta fundamento para a presente modalidade de contratação, solicitamos autorização legislativa para formalizar, por meio de contrato administrativo, o objeto desse projeto de lei, o qual deverá ser apreciado em regime de urgência nos termos do artigo 135 do regimento interno dessa Casa Legislativa, podendo, dada a impreciosa necessidade destas admissões, a critério da mesa diretora, ser avaliado nos termos do artigo 136 do mesmo diploma legal. Contando com a costumeira atenção desta agilidade, reiteramos nosso protesto de estima consideração. Gabinete do Prefeito, Oswaldo Enche Filho, Prefeito Municipal. Certo. Projeto de Lei número 111 de 2025, autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado e de excepcional interesse público para atender a necessidade temporária da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Número de vagas, 1. Cargo técnico de enfermagem, carga horária, 40 horas semanais. Remuneração, R$ 2.929,92.
Justificativa ao projeto de lei 111/2025, em regime de urgência. Senhor presidente e nós vereadores. Justifica-se a contratação em caráter emergencial de um técnico em enfermagem devido à exoneração do servidor ocupante do cargo. Ante o exposto e diante da supremacia do interesse público que empresta fundamento para a presente modalidade de contratação, solicitamos autorização legislativa para formalizar, por meio de contrato administrativo, objeto deste projeto de lei, o qual ser apreciado em regime de urgência nos termos do artigo 135 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, podendo, dada a impreciosa necessidade dessas admissões a critério da mesa diretora, ser avaliado nos termos do artigo 136 do mesmo diploma legal. Contando com a costumeira atenção dessa utilidade, reiteramos nosso protesto de estima consideração. Gabinete do Prefeito, Oswaldo Enche Filho. Projeto de Lei número 112 de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial para o uso de recurso vinculado à educação para aquisição de ônibus rural escolar e da outras providências. Justificativa ao projeto de lei número 102 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores. O presente projeto de lei tem a finalidade de autorizar o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento vigente com o objetivo de viabilizar a aquisição de um ônibus rural escolar mediante a utilização de recursos vinculados à educação, oriundo da emenda parlamentar impositiva ao orçamento da União, bem como a respectiva contrapartida municipal. A abertura do crédito especial se faz necessária em razão de não haver dotação específica suficiente para a lei orçamentária anual para atender esta despesa, sendo imprescindível o ajuste orçamentário para possibilitar a correta execução dos recursos recebidos em estrita observância às normas legais e aos princípios da administração pública. Por fim, o projeto também autoriza as necessárias alterações no plano plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, garantindo plena conformidade legal e orçamentária à execução da despesa. Dessa forma, estamos encaminhando a presente proposta de lei em caráter de urgência urgentíssima para que se receba a ciência desta Câmara Municipal de Vereadores. Colocamos-nos à disposição dos nobres entes para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário, ao mesmo tempo em que renovamos os nossos cumprimentos cordialmente. Oswaldo Enche Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 113 de 2025. Autoriza contratação de pessoal por tempo determinado e de excepcional interesse público para atender a necessidade temporária da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer e da outras providências. Número de vagas, 1. Cargo, professor de Educação Física. Carga horária, 22 horas, semanais. Remuneração, R$ 2.563,69, mais R$ 113,58, total. R$ 2.677,27. Justificativa do projeto de lei municipal número 113 de 2025. Senhor presidente e nobres vereadores. Referida modalidade de contratação possui natureza temporária e deve atender os 3 pressupostos básicos de materialização da lei maior, quais sejam a determinabilidade temporal, a temporariedade e a excepcionalidade. O caso presente se enquadra na seção a regra consagrada no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Justifica-se a necessidade de contratação desse professor de Educação Física devido ao término do prazo do contrato vigente. Dessa forma, e diante da necessidade desta contratação emergencial, bem como diante da supremacia do interesse público que legitima a presente modalidade de contratação, solicitamos autorização legislativa em regime de urgência nos termos do artigo 135 do Regimento Interno dessa Casa, podendo, dada a impreciosa necessidade dessas admissões, a critério da mesa diretora, ser avaliado nos termos do artigo 136 do mesmo diploma legal. Contando com a costumeira atenção dessa utilidade, reiteramos nosso protesto e estima consideração. Gabinete do Prefeito, Oswaldo Enche Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal 114 de 2025 autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado e de excepcional interesse público para atender a necessidade temporária da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer e da outras providências. Número de vagas, 1.
Cargo professor de educação infantil e anos iniciais. Carga horária 22 horas. Remuneração R$ 2.677,27 centavos. Justificativa ao projeto de lei número 114/2025. Senhor presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-lo, segue anexo para que receba análise e aprovação desse projeto legislativo, projeto de lei em epígrafe que solicita autorização legislativa para efetivar contratação emergencial e de excepcional interesse público para atendimento de necessidades temporárias junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer. Referida modalidade de contratação possui natureza temporária e deve atender a 3 pressupostos básicos materializados na lei maior, quais sejam a determinabilidade temporal, a temporariedade e a excepcionalidade. O caso presente se enquadra na exceção à regra consagrada artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Justifica-se a necessidade de contratação deste professor de educação infantil em anos iniciais devido à aposentadoria da servidora titular. Dessa forma, mediante a necessidade dessa contratação emergencial, bem como diante da supremacia e do interesse público que legitima a presente modalidade de contrato, solicitamos autorização legislativa em regime de urgência, nos termos do artigo 135 do regimento interno dessa Casa Legislativa, podendo, dada a impreciosa necessidade destas admissões a critério da mesa diretora, ser avaliado nos termos do artigo 136 do mesmo diploma legal. Contando com a costumeira atenção da cedilidade, reiteramos nosso protesto de estima consideração. Gabinete do Prefeito, Oswaldo Henrique Filho, Prefeito Municipal. Seria isso, senhor presidente. Solicito ao secretário que faça a leitura dos trabalhos dos vereadores. Trabalho dos vereadores. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Projeto de Lei número 104/2025. Estima a receita, faixa de despesa do município de Itapera para exercício financeiro 2026 e da outras providências. Parecer de admissibilidade. O presente parecer trata da admissibilidade do projeto de lei número 104/2025, que dispõe sobre a lei orçamentária anual, LOA, para o exercício 2026, encaminhado pelo Poder Executivo ao Legislativo em data 3 de dezembro de 2025, com atraso em relação ao prazo estabelecido no artigo 129, inciso 3 da Lei Orgânica Municipal. Apesar do atraso, cabe à comissão avaliar a possibilidade de sua tramitação regular. Introdução. Ao presente parecer preliminar, refere-se ao poder de lei orçamentário anual, LOA, para o exercício financeiro 2026, encaminhando ao Poder Executivo Municipal a proposta estima a receita e faixa de despesa do município de Itapera em conformidade com a Constituição Federal, a Lei Orgânica Municipal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Está sobre a mesa. Seria isso, senhor presidente. Vamos dando continuidade. Agora partimos para o pequeno expediente, desde já agradecendo a todos que estão presentes nesta noite, empresários que posteriormente à sessão estarão sendo parabenizados com um diploma pelos impostos arrecadados no nosso município. Pequeno expediente, dando sequência pela ordem. Primeiro vereador inscrito, Leonardo Alberto Scherer. 10 minutos com a parte. Vou utilizar, hoje vou ser breve, mas vou utilizar, já que hoje a noite vai ser mais longa. Então, um dos itens que eu quero falar, justamente, aqui é o da contratação de uma técnica em enfermagem aqui, do projeto de lei que autorizam a técnica em enfermagem, em 40 horas. Então, a servidora pediu exoneração
e abriu o cargo de enfermagem agora para 40 horas. Então, que está difícil de se conseguir uma técnica em enfermagem agora para suprir. Um dos motivos é que técnico ou técnica, pode ser um homem também, né? Um dos motivos dessa dificuldade é que é para cumprir o restante do contrato da servidora, e o restante do contrato é praticamente 2 meses. Então, é uma dificuldade agora a questão... quem que vai sair de um outro trabalho e vai querer assumir só 2 meses para trabalhar, né? Agora, período de férias também e tal, funcionários com férias. Então, que a gente se atente a isso. Então, a dificuldade então, que a Secretaria vai ter nesse período agora, de final do ano, início do próximo ano letivo. Daqui a pouco a população vai chegar nos postos, vai perceber então, que existem os funcionários, mas vai estar diminuída a quantidade de funcionários, né, até por, além de tudo, período de férias. E por ninguém estar querendo aceitar esse cargo aqui, por ser só 2 meses. E foi uma dificuldade que foi gerada, claro... Concede uma parte? A parte concedida? Também se a dificuldade, viu, chefe, vereador, colega vereador, que a remuneração também me parece um tanto baixa, né? Então, é difícil, muitas vezes, para a municipalidade conseguir preencher esse cargo. Então, esperamos que eu acho que nós temos que rever a remuneração desses técnicos nesse sentido, porque o valor realmente é muito baixo e ainda mais contratado por 2 meses vai ser difícil de preencher. Realmente é verdadeiro. Então, continuando, então, que está difícil se conseguir então, funcionário para cumprir isso. Um dos motivos também que daí traz essa dificuldade, mas que a gente achou como bem em gerar, foi fazer 1 ano, os contratos com apenas 1 ano, não ser 1 ano mais 1. Então, se o funcionário fosse 1 ano mais 1, o funcionário aceitasse essa vaga, ele teria a possibilidade de ter mais 1 ano. No caso, como é apenas 1 ano agora o contrato, o funcionário, a pessoa que assumisse esse cargo teria apenas 2 meses. Então, foi passado por uma chamada, todas as pessoas que estavam na banca, ninguém quis assumir, não quis aceitar, né? Então, é uma das dificuldades que gerou, a gente tentando fazer uma coisa também pelo melhor, né? Então, para a gente, às vezes, acerta de um lado e acontece uma dificuldade do outro, né? Mas, até levantando, se alguém é técnico em enfermagem e está querendo trabalhar na Prefeitura de Itapera, então, existe esse cargo aberto, vamos se inscrever, e que a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde estão precisando de um funcionário para essa função. E também, aqui sobre as correspondências, né? Os agradecimentos aqui, as cartas, eu também vou só falar brevemente aqui, porque como a pedido dessa casa aqui para nós participar e falar da violência contra a mulher. Então, que todos ajudem a evitar esse problema, que é muito grande e às vezes é escondido, às vezes é com um vizinho, às vezes é até dentro da família. Então, a gente precisa se preocupar e se atentar com essa situação e não ter medo de denunciar. As próprias mulheres não terem medo de denunciar, às vezes elas têm medo do que pode acontecer, né? Mas eu acho que é uma situação que às vezes tem que partir de casa, e se não partir de casa, eu acho que todos nós temos essa obrigação de que, se presenciar alguma ataque desse tipo contra as mulheres, né, eu acho que é importantíssimo, né, nós vereadores e todas as pessoas da comunidade fazer a denúncia e proteger as nossas mulheres. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereadora Elisiane. Não, obrigada. Vereador Renato Cassol. Vou ser breve também. Queria comentar com relação ao projeto 109-25, que institui o Programa Municipal de Incentivo à Análise de Solo, ProSolos,
parabenizar o prefeito por ele dar entrada hoje nesse projeto, né? Devemos aprovar o regime de urgência, porque ele já tinha, quando foi lançado o projeto Terra Forte, que ele prometeu que daria esse incentivo para os agricultores como incentivo para aumentar a produção e produtividade. Também queria comentar que hoje de manhã eu estive na Câmara aqui, e com relação ao projeto 112/25, que autoriza o Executivo a abrir crédito especial para o uso de recursos vinculados à educação e aquisição de ônibus rural e escolar. Queria dizer para os vereadores, o nosso presidente estava junto hoje de manhã, mais o vereador Vicari, que tem pressa, porque se não dar entrada até amanhã, nós vamos perder esse recurso. O município vai perder esse recurso, e não devemos perder, porque amanhã termina o último dia para se inscrever, e o valor não é tão pouco. Me informaram que é a base de R$500 mil. R$500 mil, tendo ou não tendo, é muito dinheiro. Então, a aquisição de viatura, ônibus escolar rural. Era isso para hoje, para ser breve. Obrigado. Obrigado, vereador Cassol. Vereador Vicário. Vou ocupar, presidente. Fique à vontade. Hoje vamos falar rápido, por causa que tem muitas atividades. Sobre o ônibus, aí é importante nós colocar, uma verba importante, só para salientar que lá no Congresso tem emenda impositiva, né? Ele vem de uma emenda impositiva, o qual a gente trabalhou aqui e não teve êxito para alguns vereadores. Só para esclarecer que, nesse momento, a gente está tendo um recurso importante através da emenda impositiva. Dá a palavra, colega. Pois não, senhor. Eu quero dizer para o senhor, eu fui um dos relatores contra essa emenda impositiva, já não está em pauta, mas como o senhor puxou, peço licença ao senhor presidente, e vou dizer mais uma vez para o senhor, venha essa emenda sendo de emenda impositiva da Câmara Estadual ou Federal, para nós não interessa. Se é o interesse do senhor, ou de mais outros colegas, que essa emenda impositiva seja criada nessa casa, que ela venha na mesa e seja votada. Se ela for votada a favor, que siga. E se não for votada a favor, então encerramos por aí. Porque eu acho que para nós não é interessante essa emenda impositiva. Muito importante, já que foi colocado assim, a gente vai ter que falar um pouquinho mais. Eu só falei de uma emenda impositiva que não teve êxito aqui, e explicar que no Congresso tem, por que nós não fizemos, né? Na verdade, nós tínhamos 5 vereadores, a Lízia, o Cassol, o Jacques, o presidente e eu. E nós precisamos de 6 para ganhar. E o prefeito... Pela ordem, temos 5 minutos depois, livre. Mas agora é só sobre as pautas. Querido, mas a emenda impositiva, o senhor vereador me colocou, eu tenho que responder o que ele colocou. Mas daí o vereador tem depois, 5 minutos. Beleza. Falando também, obrigado, presidente, falando da análise do solo dos produtores, importantíssimo para a produtividade dos nossos produtores, né? O programa do governo do Estado, Terra Forte. Veja bem, nós temos aí um número interessante de produtores que foram beneficiados com R$30 mil. Isso é 5% da agricultura familiar em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, é muito importante, o prefeito também teve a sensibilidade, teve a visão de poder contemplar esse produtor com recursos municipais. Então, é importante que a gente leve essa informação até as pessoas que estão aqui, as pessoas que nos assistem, e também vai vir um trator para cada município desse, de 130 força, né, pé. Então, você vê, então é importante nós trazer a informação correta e positiva. Obrigado. Obrigado, vereador Aurélio. Vereador Cristiano Pinheiro. Obrigado, senhor presidente. Vereador Daniel Gardim, estarei usando aqui, agradecendo já aos empresários que estão se fazendo presente e antecipando que logo após será feita a entrega dos diplomas e já estamos agradecendo. Gostaria de falar das 2 denúncias que esteve na ouvidoria, falando para a comunidade Tapera que se sintam à vontade para fazer qualquer tipo de denúncia, extremamente anônimo, né? Ninguém vai ficar sabendo de nada. Só que veio 2 denúncias aqui incompletas, então não tem nem como a gente dar sequência,
qualquer denúncia que vir, a gente vai atrás, mas tem que ter conteúdo e elementos que façam com que o vereador possa fazer o seu papel de fiscal, né? Então, nessas duas denúncias aqui, o que eu estava lendo, infelizmente, não poderemos dar continuidade nesse trabalho. E fiquem à vontade, a população de Tapera, porque essa Casa Legislativa ela tem por sua prerrogativa maior fazer auditorias e fiscalização. Dando sequência, vereador Jackson Laukson. Vou ocupar, senhor presidente. Vou ocupar daqui mesmo. Referente ao ofício do projeto das hortas comunitárias, eu vi aqui que houve um erro no envio do projeto para o Executivo, e digo que só isto, eu acho que se fosse apontado este erro, eu aqui diria parabéns, é isso aí, está errado, pois deveria dizer que esta lei poderá ser regulamentada por meio de ato do Poder Executivo, decretos ou normativas. Mas o que me chamou a atenção aqui, senhor presidente, razões do veto, vetando o artigo 5º, 6º e 9º, o artigo 6º, por ele simplesmente dizer que a cedência da área seria feito um edital para selecionar pessoas ou comunidades que poderiam serem contempladas para usufruir daquela área. A simples execução de um edital gera um ônus para o município. A simples confecção de um edital. Eu imagino assim que a prefeitura tendo este terreno baldio, eu creio que de 3 em 3 meses ela vai ter que colocar um pessoal lá, um maquinário para fazer a limpeza desse terreno. Se eu contar durante todo o ano a prefeitura fazendo a manutenção desse terreno, o valor gasto será muito maior do que para fazer o edital que foi proposto aqui. Então, se fosse pela situação de que o envio do projeto não foi adequado, eu concordaria, me calaria, mas dizer que um edital é inconstitucional, pois ele causa despesa, aumento da despesa do município, um edital, mas tudo bem. Senhor presidente, o pedido de informações, a resposta também, o 032, referente às 038, referente às câmaras do município. Todos nós sabemos que o monitoramento por câmeras é muito interessante para gerar ao menos uma sensação de segurança no município, e se acaso ocorra algum sinistro, algum evento, os órgãos de segurança possam fazer averiguações através dessas. E eu fui até a Brigada Militar, após a reunião que nós tivemos com o Tenente Charles aqui, que ele nos comunicou que ele não tinha acesso a nenhuma câmera do município. Eu fui até o batalhão da Brigada Militar, conversar com ele, e ele me falou que havia sido levado um equipamento do batalhão ali há muito tempo já, para manutenção, e não tinha voltado. E para mim não falar bobagem, me baseando só na Brigada Militar, que não existia nenhum acesso a câmeras, eu fui até a Polícia Civil. E me foi apresentado lá num celular, onde tinha as imagens das câmeras do município. Eu vejo que não é difícil o mesmo sistema que a Polícia Civil tem, mesmo provisório, ser disponibilizado para a Brigada Militar, pois assim eles poderão ter, talvez, uma eficácia em suas ações. Sim, senhor vereador. Eu também recebi, hoje, com o pedido de resposta, uma estranheza que as câmeras ainda não foram bem utilizadas e já estão obsoletas. Realmente, esse material, equipamento eletrônico, com o passar de um ano após ano, eles se tornam, muitas vezes, não úteis, né? E realmente foi um gasto bastante grande e até hoje não se deu uma aprovação, uma utilidade máxima neles. Então, realmente, hoje eu recebi com estranheza essa tua resposta, pedindo informação que as câmeras estão inoperantes e se estão operantes com
baixo valor de resolução e de eficiência. Obrigado. Uma parte, vereador. Sim. Não, só para colocar, então, a respeito das câmaras, então, também, só para a gente ficar bem, que eu também li o projeto. Então, a Brigada Militar não tem, mas a Polícia Civil, sim, tem acesso às câmeras, e que as câmeras estão em funcionamento e pode ser feita a busca de imagens, então. Então, as câmeras estão em funcionamento já, só não estão para a Brigada Militar por motivo de também falta de pessoal também ali para poder ficar, né, 24 horas monitorando, e o equipamento também, mas isso será resolvido, com certeza. Exatamente, senhor vereador, até me chamou a atenção o que você colocou agora aqui, que ele diz lá, há no momento limitação de pessoal por parte da Brigada Militar disponível para realizar monitoramento de forma contínua e efetiva. O policiamento civil, eu não sei se eles têm mais de 3 servidores. Então, isso não é desculpa. A Brigada Militar, eu duvido no Estado, uma cidade que tenha um efetivo que possa dar resposta necessária à demanda da criminalidade, mas tudo bem. Quanto ao GPS dos veículos, senhor presidente, que foi um pedido de informações que eu fiz, é justamente por várias vezes pessoas da comunidade me cobrar, e tenho certeza que não é só a mim que cobram, a situação de veículos do município em determinados lugares que, por vezes, não condizem com horário, não condizem com alguma demanda que talvez a prefeitura tenha no local. Até falei com servidores em particular, chamando atenção para isto, e determinadas situações me explicaram o que ele estava fazendo. Então, referente até à ouvidoria aqui que disse que os vereadores não fazem nada, eu digo assim, ó, aquela pessoa da comunidade que vê a situação, uma situação dúbia, que possa gerar um descaminho do uso do veículo da prefeitura, tire uma foto, mande para o vereador, que o vereador vai averiguar. Só que tem muitas vezes que é mais, como dizia o meu amigo Cristiano, picuinha. Então, nós temos que selecionar, muitas vezes, essas situações. E quanto à situação do técnico de enfermagem, vereador Leonardo, de só 2 meses agora, claro que ninguém vai sair de um trabalho, de um serviço que tem, para ficar 2 meses, depois ter um novo processo seletivo. Por isso que eu digo, presidente, concurso público, se nós tivéssemos 1, 2, 3 anos atrás, tivesse feito concurso público, não estaria tendo toda hora projeto de recontratação, não teria essa situação de que ninguém vai querer sair de um emprego que está ali garantido para trabalhar 2 meses da prefeitura, correr o risco de, num processo seletivo, não ser recontratado e acabar perdendo seu emprego. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Sim, vereador Cristiano. Viu, o seguinte, vamos esclarecer bem a população sobre as câmeras, pelo seguinte, eu estive acompanhando a instalação de 2 câmeras, que são uma localizada no Trevo, acesso à entrada nossa principal, e outra em frente ao Clube Aliança, onde essas câmeras estão em atividade, desde quando foram instaladas, elas estão em atividades. E estávamos aguardando a chegada das outras câmeras que acabaram chegando faz, eu acho que uns 20 dias, mais ou menos. Então, elas estão sendo instaladas e está havendo a demora, porque estamos economizando pela parte de mão de obra e instalação, porque está sendo feito pelo próprio eletricista da prefeitura, que é onde ele recebeu uns honorários maiores dentro do setor dele, já para esse tipo de trabalho. Então, como a gente está fazendo esses enxugos de custo, mas a cidade não está sendo desassistida. Ela está sendo observada, através da brigada, não está sendo, muitas vezes, por falta de vontade mesmo. Não é porque vocês sabem, a gente já teve várias reuniões aqui, está difícil a coisa, com a nossa brigada militar. Agora a Polícia Civil está abrindo esse espaço para nós, está colaborando, e a gente agradece. Então, vamos deixar claro para a população que a cidade não está desassistida e que as câmeras estão compradas e estão sendo instaladas. Só finalizando, então, senhor vereador, eu não questionei câmeras novas, quando serão instaladas, que devem ser instaladas, não fiz nenhuma pressão quanto a isso. Eu só levantei a questão, pois eu acho que gera um questionamento para toda aquela pessoa. Se existem câmeras funcionando, por que não ceder para os 2 policiamentos? E até mesmo o comandante do policiamento rodoviário me contatou esses dias, Jackson, se houver a possibilidade de nos
ceder o acesso, de haver algum contrato, alguma forma que possa ser feito, lembra de nós, todo um conjunto do policiamento rodoviário, civil, militar, trabalhando junto, todos tendo acesso às informações. Eu acho que já foi tentado até fazer a nível do Rio Grande do Sul, do Brasil, isso aí, houve alguns conflitos, mas eu acho que é interessante para todos, porque como o efetivo é baixo, se tiver... A Brigada Militar liga lá para o policiamento rodoviário, vocês têm como acessar e nós estamos na rua aqui. É um trabalho conjunto que pode ser facilitado. Então, eu quero frisar aqui que eu não questionei o porquê das câmeras novas ainda não foram instaladas. É o porquê de um policiamento ter o acesso e o outro não. Somente isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Dando sequência, vereador Giovana Zelano. Obrigado, senhor presidente. Vereador Leodegar. Vou deixar para os 5 minutos com a parte, presidente. Obrigado, vereador, pelo entendimento, agradecendo a todos aí novamente. Logo após a sessão, estaremos dando início à entrega dos certificados. Vamos passar à ordem do dia. Projetos de lei a serem votados. Primeiro projeto de lei é número 102, 2025. Ficam alteradas as faixas, níveis e sínteses dos deveres dos cargos no anexo 1º da Lei Orgânica 2072 e da outras providências. Em discussão, projeto de lei. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 105, 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir incentivo fiscal e auxílios econômicos para a criação de estacionamentos públicos em terrenos privados no município de Tapera e da outras providências. Em discussão, projeto de lei. Foi dado um parecer desse projeto ou não? Não foi pedido. Não, só para saber. Eu gostaria de usar os 2 minutos para deixar claro à comunidade. É um projeto de lei que está sendo votado hoje, dando incentivo do IPTU ao contribuinte que ajudar a ceder o terreno para estacionamento público. Muito bom esse projeto de lei, pois nós temos na área central da cidade congestionamento de veículos no comércio. É cascalhado, botar numa brita também, vereador. Mais algum vereador? Então vamos à votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 112, 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial para uso de recurso vinculado à educação para aquisição de ônibus rural escolar e da outras providências. Primeiramente, vamos votar o regime de urgência urgentíssima. Em votação, o regime de urgência urgentíssima. Concordamos. Os vereadores que estiverem contrários se manifestem. Aprovado, então, o regime. Para votação hoje. Por unanimidade. Em discussão, projeto de lei. Então, é uma emenda parlamentar da Ana Ortiz, que contempla o município em um ônibus escolar. Foi pedido urgência para votação, que até sexta-feira deve estar cadastrado para vir o recurso. Até amanhã tem que ser cadastrado. Por isso que nós já discutimos antes, por isso que nós devemos votar hoje. Até sexta tem que estar completo o processo. Mas senão nós podemos perder esse recurso. Foi dito então, pelo secretário. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 104, 2025, estima a receita e fixa a despesa do município de Tapera para o exercício financeiro de 2026 da outras providências. Primeira discussão do projeto de lei. Em discussão, o projeto de lei. Senhor presidente, como os demais vereadores devem ter visto o parecer do IGAN, as orientações aqui, houve orientações no artigo 7º, no artigo 14º, no artigo 10, parágrafo único,
E hoje, pela parte da manhã, alguns vereadores, estivemos com o Edno aqui na Câmara de Vereadores, juntamente com o jurídico, conversando com ele, e ele nos foi passado que tudo vai de um entendimento, tudo vai de um processo, e ele nos explicando, mesmo sendo contrário ao parecer do IGAM, por isso que eu digo que sempre tem que se analisar a situação de cada município, a situação de cada local. Não dá para se dizer amém porque ele falou assim, às vezes é interessante se questionar, saber o porquê não está de acordo. Então, a única situação que eu chamo a atenção, senhor presidente, que cabe à discussão nossa ainda, o parágrafo único do artigo 10, que, no meu entender, deveria ser feita uma emenda suprimindo este. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Mais algum vereador? Podemos estar discutindo durante a semana, mas fica à vontade, vereador Pedro. Essa emenda que ela está sendo suprimida seria aquela emenda da verba da saúde, Jackson? Não. Seria 10. Então, acho que assim, ela sendo suprimida para nós não irá mudar nada, porque a gente entrou num acordo que sobre as verbas que venham para esta casa a partir de janeiro, uma porcentagem delas seria destinada ao executivo com destino especial à saúde. Então, esperamos que isso aconteça. Então, a supressão desse artigo não irá mudar em nada, somente acho que ia somar mais. Senhor presidente, veja assim, ó, vai vir o recurso para a Câmara, nós trabalhamos as emendas, e as emendas não é só para a saúde. Como nós não aprovamos o que nós trabalhamos, as impositivas, que nós queríamos muito levar para a saúde, a gente não conseguiu, agora nós estamos tentando fazer via orçamento, 1.500.000 para a saúde. Nós temos aí mais emendas de vereadores para que esse orçamento já tenha um destino correto do montante do recurso. E esse artigo 10, se nós fazermos as emendas, que nem o vereador Jacques falou, ele não há necessidade de existir, porque ambos os vereadores estão concordando com a emenda do orçamento, que é importantíssimo. Uma situação que nunca existiu. Aqui, enquanto eu estou aqui, nunca existiu. Sempre era um acordo e o prefeito destinava onde queria. Então, portanto, nós sempre mandamos de volta ao prefeito para ele utilizar esse recurso. Agora, nós estamos já destinando uma parte desse recurso para as secretarias fazer serviço específico daquilo que nós estamos sugerindo para a população. E não vai ser administrado por nós, vai ser administrado para cada secretaria. É importantíssimo e os vereadores estão de acordo, assim que é o acordo que foi realizado. O vereador, eu sou autor desse pedido, desse parágrafo. Esse parágrafo, para esclarecer a população, vem o recurso para a Câmara, e esse parágrafo ele faz com que a Câmara seja obrigada a devolver o dinheiro todo mês, para que não fique parado aqui 2, 3, ou possa haver algum desconforto entre os poderes. Eu solicitei que colocasse esse artigo 10, então eu sou a favor, mas estaremos discutindo durante a semana, né? E temos aí até o dia 30 para votação. Muito obrigado. Mais algum vereador sobre esse assunto? Podemos estar discutindo durante a semana, né? Então, dando sequência, vamos partir para as explicações pessoais, 5 minutos sem a parte. Após, estaremos com 2 inscritos e, posterior, fazendo a cerimônia de entrega aos empresários, produtores que geram riqueza para o nosso município. Primeiramente, vereador inscrito Leonardo. Eu vou ocupar, senhor presidente. Fique à vontade, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite às pessoas aqui presentes.
demais autoridades, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pelo jornal Você Lê, pela Rádio Cultura e pela Rádio Cultura. Então, eu vou falar hoje de um assunto que é os quebra-molas, é o nosso trânsito da nossa cidade. Não posso deixar de falar hoje, porque a gente fez vários pedidos, não foi uma nem duas, foi vários vereadores, então a gente está, como várias ruas da nossa cidade foram asfaltadas, e o trânsito está mais ágil dentro da nossa cidade. Mas a questão dos quebra-molas estão deixando apreensivo os nossos munícipes, porque até já aconteceu, estou levantando esse assunto, porque sábado mesmo aconteceu um acidente numa rua que a gente pediu quebra-mola, na José Baggio, com a Farroupilha, a pessoa precisou ser encaminhada ao hospital. Então, a gente pede para que seja mandado ofício novamente ao Conselho de Trânsito e ao Departamento de Trânsito para que veja a viabilidade dos quebra-molas ou algum radar eletrônico, meios que melhoram a questão do nosso trânsito na nossa cidade, que ficou bom esses asfaltamentos, ficou maravilhoso, a cidade fica mais limpa, fica mais bonita, mas é a questão do risco e questão das nossas vidas, né, das vidas das nossas pessoas. Então, que às vezes um quebra-mola pode ajudar daqui a pouco salvar uma vida, então isso já é ruim. A gente passa de carro um quebra-mola, tem que frear, mas às vezes os bons pagam pelos ruins. E eu acho que a gente tem que ter essa noção de que é necessário. Porque às vezes tem pessoas que não têm essa visão, que eu vou ir um pouco mais devagar ali, é uma rua de risco, então que aconteceu acidentes, então que se mande ofício ao Conselho de Trânsito, Departamento de Trânsito, e que eles enviem uma resposta das viabilidades, então, desses quebra-molas, se é viável, se não é. Então, que venha uma resposta para a Câmara, porque a gente fez o pedido e, por enquanto, não veio resposta nenhuma, se é possível, se não é possível. Então, para a gente saber e a gente poder dar a resposta para os munícipes que vêm atrás da gente para ver isso aí. Eu preciso também, eu fiquei de dar a resposta para essas pessoas. E não foi uma pessoa ou duas que vieram atrás, tanto de mim, quanto dos demais colegas aqui, vereadores, que também tiveram esses pedidos. Como hoje foi bastante falado, então, também, das ditas emendas impositivas, existem as emendas impositivas federais, as emendas impositivas estaduais, que são recursos do governo federal e recursos do governo estadual que vêm para o município. São bem-vindas, elas vêm do governo federal e do governo estadual, não são dinheiro do município. Agora, as emendas impositivas, que essa casa discutiu muito aqui, que muitos vereadores são contra, são as medidas impositivas que os vereadores pudessem utilizar o dinheiro do próprio município, não o dinheiro de fora. Então, eu não sei como que falam que esse dinheiro vai fazer falta para Tapera, se é um dinheiro que é de Tapera, e o nosso prefeito administra esse dinheiro da melhor forma, para os vereadores poderem dizer, faz aqui, faz ali. Eu acho que isso cabe ao prefeito. Eu já falei várias vezes que a gente é legislativo, a gente não é executivo, é uma casa legislativa para legislar as leis e não para executar. Então, existem pessoas favoráveis? Existem, mas deixar bem claro que as emendas impositivas municipais que estariam para esses vereadores seriam utilizados recursos que já são do município, ou são recursos que veio para a Câmara, que a Câmara pode devolver para o município para utilizar. Não é um recurso que vai vir a mais. Agora, as emendas impositivas federais, de deputados federais, senadores, ou emendas estaduais, são emendas que vêm do Estado e do governo federal, que são interessantíssimas em a gente ir de atrás e a gente trazer para o nosso município, que eu sou totalmente a favor. Agora, jogar que não é feito uma coisa ou outra por questão de emenda impositiva municipal, aí é querer jogar para cima de gente que achar que a gente não entende, ou que a população não entende o que é o dinheiro que já está no município e sendo usado pelo município. Agora, a emenda impositiva federal e estadual vem dinheiro de fora e pode ser usado, então,
sejam bem-vindas. Agora, emenda impositiva municipais, eu acho que o dinheiro já está aí, já pode ser utilizado por a gente e não precisa dessa polêmica toda. Muito obrigado. Vereadora Elisiane. Sim, vou ocupar. Fique à vontade, vereadora. Boa noite, presidente. Em nome dele, cumprimentar os demais colegas vereadores e toda a comunidade aqui presente, que está muito bonita hoje de ver essa casa cheia, né? É legal mesmo. Primeiramente, eu gostaria que essa casa mandasse um ofício parabenizando o taperense Júnior Eduardo, que ele ficou campeão da Taça Brasil de Futsal realizada no Sergipe, pela equipe do Jaraguá Futsal, pela Sub-20. Isso foi na semana passada. E ontem ele ficou campeão do Campeonato Catarinense, também pela Sub-20. Então, gostaria que essa casa mandasse um ofício para ele. E como estamos em ritmo de final de ano, Natal, eu gostaria de agradecer o presidente Daniel Gardim, aos demais colegas vereadores aqui, que para mim não foi fácil, somente uma mulher aqui nessa bancada aqui. Tive erros, acertos, peço desculpa para a comunidade pelos erros, mas, com certeza, os próximos anos vai ter vários acertos. E quero deixar uma mensagem, então, para a querida comunidade itaperense. É com o coração cheio de gratidão que me dirijo a vocês, que depositaram em mim a honra e responsabilidade de ser a voz da Câmara Municipal. Cada gesto de confiança é um combustível para minha dedicação diária em prol ao nosso município. Nossa jornada é de luta e construção. Reafirmo o meu compromisso inabalável com a transparência, a justiça social e a melhoria da qualidade de vida de cada cidadão e cidadã. Acredito que, junto, ouvindo e agindo, podemos superar desafios e construir uma cidade mais forte, inclusiva e próspera. Tenho um carinho enorme por todos os taperenses e por todas os que clamam por dignidade e respeito. Vamos continuar firmes na luta pelos direitos, por educação de qualidade e por um ambiente de paz e oportunidade para todos. Contem sempre comigo para ser o porta-voz das suas necessidades, para defender os projetos que realmente transformam e para lutar incansavelmente por um futuro onde o amor ao próximo e a solidariedade sejam a base de nossas ações. Um Feliz Natal e um próximo ano novo repleto de benção e realização para todos nós e todas as nossas famílias. Que Deus abençoe vocês e uma ótima semana para todos. Obrigado, vereadora Elisiane. Vereador Cassol. Fica à vontade, vereador. Senhor presidente, demais colegas, comunidade aqui presente, realmente nos enche, presidente, de orgulho e satisfação esse público seleto aqui, que representa uma expressão muito grande da comunidade de Itapera, de arrecadação de impostos, de trabalho, de luta, né? Parabéns ao vereador Krapa, que instituiu para os agricultores de leite, suínos, aves, e um distintivo, os 3 primeiros colocados, né, nesse sentido, mais um incentivo, né, soja, milho, e também o vereador, ex-vereador Cláudio Schultz, que eu estava tentando localizar, que também foi ele autor, tem que ser dito, né, que instituiu para os empresários que mais arrecadam imposto ICMS. Que o município, o Brasil, o país vive de impostos. Tudo que nós produzimos, né, Liciane? Sempre discute isso aqui. O que vai de imposto, e ontem, acompanhando, o Brasil bateu o recorde no último mês de novembro, com 3,75
a mais de impostos, e muitas vezes mais impostos, e o Brasil está numa situação difícil. Essa luta que estamos começando, dizendo aqui, vamos receber um prêmio. Muitas vezes é um prêmio, muitas vezes até de lamentação, porque eu vejo o produtor de leite, né, Letícia, recebendo R$ 2,00, R$ 2,10 um litro de leite, isso é de chorar. Não dá para comprar uma garrafa, 300 ml de água mineral, quando a gente vai nem no mercado ou num baile. Então, isso realmente uma reflexão que nós temos que fazer aqui, né? Que realmente não é tudo mais de rosas. Então, é um momento de reflexão. Também dizer que, na última semana, senhor presidente, eu e o vereador Jacques estivemos na comunidade da Unicruz, lá de Cruz Alta, onde foi dado posse à nossa companheira, colega aqui de Itapera, a Cirei Lauxen, que assumiu a direção, a reitoria da Unicruz, lá. Realmente, pelos relatos que nós observamos lá, realmente outras instituições, as 14 instituições comunitárias que tem no Estado do Rio Grande do Sul, todas elas, né, vereador Jacques, passando com dificuldade muito grande, principalmente depois da pandemia. Todas elas com situação financeira difícil. Baixa número de aluno, muita inadimplência, ações jurídicas, né? Realmente, nós temos que dar um apoio, a força para a nossa reitora Cirei Lauxen, que vai assumir um trabalho espinhoso. Também dizer, senhor presidente, agradecer, me delegou o poder de último sábado, estivemos lá na empresa Signor, a confraternização, realmente a gente via a satisfação da empresa, os funcionários comemorando um ano fim de ano de trabalho, de labuta, e eles realmente satisfeitos, e isso é uma maneira de também, chega no fim do ano, a gente, como diz o outro, aflocha os corações e fica mais sensíveis em tudo. E também dizer que, como nós estamos chegando essa última sessão antes do Natal, desejar a todos um bom Natal, isso é que a gente sempre deseja, esperamos que esteja no coração de cada um o amor, perseverança, humildade e respeito ao próximo, que realmente hoje deu uma entrada aqui que a secretária do estadual da proteção da mulher pedindo cada um cuidar para evitar feminicídio. Meu Deus do céu, uma vez esse nome nós nem conhecia quando a gente era jovem, né? Que é o mais de idade aqui, hoje é feminicídio aqui, latrocínio de lá. E hoje eu vim numa casa do interior de Lagoa, onde o senhor me disse que só coloca de novo isso aí. O pessoal está perdendo os seus patrimônios julgando essas bets. Eu não vou citar o nome, mas isso fica sabendo. Entrou no sistema de jogos eletrônicos, vendendo praticamente todos os animais, vendendo a propriedade para se escapar de um processo que pode acontecer. Isso é um aliciamento que estão fazendo todo dia. Tu está olhando um jogo, né? É bet daqui, bet de lá, betando daqui. Realmente isso aqui hoje é um dos piores crimes que estão fazendo para cidadão brasileiro, esses jogos que aliciam. Depois que o cara começou, não sai mais. Eu recebi uma vez uma oferta de um valor, tudo bem, depositar na conta. Fui ver o que era, não, para jogar. E se eu não quiser jogar? Não, tem que devolver. E nem devolver se consegue mais. E a pessoa vai ao estímulo de querer tentar e daí nunca mais sai. Desculpe o tempo, obrigado mais uma vez. Obrigado, vereador Cassol. Vereador Vicari. Vou ocupar a presidência. Fique à vontade, vereador. Senhor presidente, nobres colegas, comunidade aqui presente, imprensa, pessoas que nos acompanham via Facebook.
quando o vereador fala que nós somos executivo, ô, meu vereador, o senhor está mentindo. Nós não somos executivo. Nós somos legislativo. O senhor está mentindo. Tá, senhor vereador? Para deixar bem claro, as pessoas têm que ter respeito. As pessoas têm que saber que aqui tem que ter a verdade. Um cara me diz a verdade, nunca perde para mentira, né? Que nós estamos fazendo polêmica. A gente não faz polêmica. As pessoas entendem como polêmica. Mas nós estamos trabalhando por melhor para o município. As emendas impositivas, vocês que de repente não sabem, para que nós queríamos? Tem pessoas com problema de visão, de repente vocês conhecem, 3, 5 anos, que foram consultar e estão esperando. Não enxergam. Imagina, 3 a 5 anos esperando para ser operado. E por que nós queríamos fazer? Porque já tem os municípios da região que fazem. E nós não podemos ficar atrasados na tecnologia, da política atrasada. Nós temos que ter um avanço que está tendo tecnológico. Para quê? Para o bem das pessoas. Nós temos pessoas de quadris, operações de quadris, há 3, 4 anos esperando. E nós não fizemos, porque tem que ser o prefeito. Mas não é nós que vamos fazer. Nós queremos direcionar para aquilo, porque o prefeito não está fazendo isso. E nós achamos que isso é importante. Agora, imagine vocês, se vocês têm um problema em casa, dessa natureza. É importante ou não é? Daí aquele rapaz que tem problema de quadril, não trabalha, ele ganhava 4 mil lá na empresa, dava esse tudo, digamos, exemplo. Aí ele vai ganhar só 2, né? E dele não trabalha, como é que fica a mulher, os filhos, com a economia do lar? Se ele tinha uma provisões de ganhar tantos R$1.000 por mês. Então, é um problema sério, muito mais sério que nós imaginamos. E nós, como vereadores, podemos fazer, ou de uma forma ou de outra. Agora, no orçamento para o ano que vem, a Secretaria de Saúde está faltando 1.500.000 para fechar. Isso é uma verdade, orçamento. Nós, vereadores, estamos trabalhando para que a emenda seja realizada e colocada lá, para que ela não tenha problema nessa área, porque é uma área principal do município. A saúde é uma vida, nós não podemos brincar. Só para colocar para vocês. Também gostaria de falar sobre o ICM, que é importantíssimo. Eu trabalhei na cooperativa, sei o quanto nós dava retorno no ICM. Está aí o nosso presidente. Agradecer o vereador Crap e o Cláudio por ter realizado esse trabalho aqui, que hoje vocês são aqui por isso, né? E as pessoas merecem que trabalhem, que se dedicam. As pessoas que estão aqui são as pessoas que estão dando mais retorno para o município. Então, nós temos que ter um atendimento todo especial com vocês. A prefeitura também, que é uma engrenagem. A Câmara de Vereador dá incentivo. Nós demos incentivo aqui para um aviário, nós demos incentivo para a cooperativa, nós demos incentivo para outra empresa ali. Então, isso é bom. Isso faz com que o município cresça. É isso, honestamente, é isso que nós queremos como vereador. Então, a gente fica feliz de estar aqui presente junto com vocês. E, mais uma vez, gostaria de parabenizar a Ana Ortiz para ter a inteligência de fazer a emenda impositiva e trazer, acho que é 500.000 para o nosso município. Eu fico muito feliz. E que mais outros vereadores dos outros partidos que já estão trazendo, né, recursos para a Tapera, que hoje somamos aí mais de 4 milhões dos deputados federais e estaduais que estão trazendo recursos para a Tapera, independente de partido político. Porque nós não podemos ver partido político. Né? Nós temos que ver o desenvolvimento de Itapera, não importa quem é que está buscando esse recurso, mas que venha e que realmente seja bem aplicado e que nós, vereadores, podemos fiscalizar e dizer para a comunidade, nós estamos fazendo o nosso papel e a coisa está funcionando. E ter uma parceria quanto maior possível com o município e com a comunidade. Só assim a gente consegue desenvolver mais o nosso trabalho juntamente com o prefeito e vice-prefeito. Muito obrigado. Obrigado, vereador Aurélio Vicari. Vereador Cristiano Pinheiro. Vou ocupar, senhor presidente. Fique à vontade, vereador. Logo após, estaremos dando início à entrega dos
Começamos a sessão, comunidade, às 18 horas para antecipar, mas sempre se estende um pouco mais. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, caros colegas, pessoas aqui presentes, quem nos assiste via Facebook e a imprensa. É com grande lástima, colega vicário, que vejo o senhor chamar um colega nosso de mentiroso, uma coisa que ele não fez aqui. Peço desculpa aos senhores cidadãos pelo que vou colocar agora, mas preciso esclarecer também. Ele foi bem claro e disse que a gente está aqui para legislar. Então, a gente legisla e quem executa é o executivo. No momento que a gente cria essa emenda impositiva, a gente acaba passando por cima do executivo. É uma coisa que a gente, eu no meu ver, como outros colegas, eu acho que não há necessidade. O que há necessidade é a gente dialogar entre nós, vereadores, e resolver aqui, terminar com aquela picuinha, colega Jackson, como eu costumo dizer, né? Que não se haja essa picuinha aqui, que a gente se direcione entre nós e diz assim, vamos fazer o que estamos fazendo agora, vamos direcionar esse 1,5 milhão para a saúde, sem emenda impositivas, para que não haja promessas de eu vou botar 50 mil no campo de futebol, eu vou botar 50 mil lá não sei aonde, para quê? Para fazer uma campanha legalizada. Em municípios pequenos isso aí não dá certo. Nunca deu e não é agora que vai dar. Então, o que tem que acontecer é nós discutir entre os novos vereadores e legislar aqui dentro. A não ser que nós, colega vicário, vamos na próxima eleição e se candidatamos a prefeito e sentamos lá na cadeira do executivo. Aí somos prefeito, e nós vamos administrar o dinheiro. Porque eu não sei administrar o meu dinheiro, eu vou administrar dinheiro público? Muito menos. Né? Então, peço desculpa aos senhores, agora eu vou voltar. Eu quero primeiramente agradecer a todos, é um prazer em recebê-los todos aqui, que vocês são, tantos da indústria metal mecânica, como agricultores, como a parte de padarias, como a dona Aliciane aqui também, que eu acredito que gira Posto Cimo, Dona Marga, Grandesp, não vou citar todos os nomes do pessoal, mas mais ou menos que a gente é com grande satisfação que o Poder Legislativo recebe vocês aqui, que vocês são aquelas pessoas que estão abraçando o município e estão pensando no desenvolvimento do município, através de arrecadações de impostos. Então, quero desejar a todos vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E aquelas pessoas que estão nos ouvindo pelo período da manhã, também quero desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. São os votos do Partido Progressista de Itapera e do vereador Cristiano Pinheiro da Silva. E esperamos poder trabalhar e fazer no 2026 melhor que 2025. Então, desejo a todos vocês uma boa noite. Obrigado, vereador Cristiano Pinheiro. Passo aos trabalhos ao vereador vicário, que estarei usando na tribuna. Convido o nosso presidente, Daniel Gardim, para assumir a tribuna desta Câmara nesta noite. Boa noite, comunidade Tapera, colegas vereadores, vice-prefeito municipal, que está, acho que está aqui atrás, o Márcio, e imprensa. Eu não ia falar, mas ainda tentamos fazer a sessão uma hora antes para antecipar, mas tinha muitos projetos de lei para ler, então passou o tempo e foi levantado várias questões. E a principal questão, eu disse, eu tenho que ir lá falar a minha opinião. Cada um enxerga o mundo de uma janela, na verdade. Então, eu tenho que dar a minha opinião sobre as emendas positivas. Está resolvido esse problema, Piero. É só agora na lei, na LDO, né? LOA, sempre muda, LDO é LOA. Na LOA, nós temos ali como fazer uma emenda no valor, cada um. Eu, particularmente, tenho uma grande vontade dos uniformes escolares. Nas universidades mais conceituadas do mundo têm uniforme, para dar paridade aos alunos. Então, vou colocar essa ideia. Cada vereador coloca a sua ideia e está resolvida a emenda positiva. Nós vamos ter a emenda juntamente com o executivo. Não podemos se queixar do executivo em questão desta situação, porque ele tem nos tem assinalado que é de comum acordo. Então, é um assunto que já deu certo, né? E dizer ao vereador Crapper e ao vereador Cláudio, parabéns pela
por esta ideia, esse projeto de lei, de parabenizar a quem traz riquezas ao município, porque nos dias de hoje, cada vez mais difícil de ser empreendedor, né? Com a taxa de juros de 17% quase livre de imposto de renda, quem que vai construir, quem que vai querer empreender? Não é verdade? Então, eu gostaria de parabenizar a todos, pedir desculpas que nós acabamos antecipando uma hora para não estender este cerimonial, mas tinha bastante projeto para ler e cada vereador tem a sua prerrogativa de falar. Eu tinha mais coisas para falar, vou suprimir e agradeço a todos. Boa noite. Obrigado, presidente Daniel. Convido para assumir os trabalhos e continuar a reunião desta noite. Vereador Jackson Lauxer. Vou ocupar, senhor presidente. Fica à vontade, vereador. Cumprimento Daniel Gardim, excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores de Tapera, e assim estendo os cumprimentos aos demais. Quero iniciar aqui, senhor presidente, solicitando que seja enviado um ofício aos alunos Larissa Isabelle Lodge, Stephanie Franciscone e Joaquim Teodoro Moraes. Larissa, segundo lugar, Stephanie e Joaquim, primeiro lugar. O desafio Vem para a Escola Aprender, iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, que valorizou a frequência escolar, o comprometimento com os estudos e o desempenho em língua portuguesa e matemática. Nós estivemos no Centro de Eventos na sexta-feira, e cada vez mais eu creio que é interessante nós parabenizarmos, valorizarmos aqueles alunos que se esforçam, e pode ter certeza que o retorno para estes logo ali na frente vem. Como já foi colocado aqui também, parabenizar Cláudio Schultz pela ideia de agraciar as empresas, as 10 mais, do modalidade geral e modalidade do simples na arrecadação de ICMS. Vocês que tocam a engrenagem, vocês que pagam nossos salários aqui, e também agradecer a todos os que não estão aqui presentes. Aqui estão somente os 10 de cada modalidade. Parabenizar também o ex-vereador Altemir Krapper, o certificado anual em reconhecimento a produtores rurais do nosso município. Com certeza estes vêm enfrentando grandes dificuldades, 4, 5 anos. Torcemos para que mude, que dê um 360. Colocar aqui, senhor presidente, que na quarta-feira estive na capital, acompanhando o CTG aqui do Mombelli, que, como diz o patrão do CTG, o gasto para fazer um projeto, cadastrar e receber 40 mil reais foi 2 garrafas de vinho, o vereador Leodegar. Se juntaram, fizeram um projeto, apresentaram, contemplado com 40 mil. Eu acho que este também é um dos trabalhos de nós, vereadores, irmos buscar projetos até mesmo para as entidades. Lar de Idoso, APAI, CTGs, recursos tem. E os projetos não são tão difíceis de fazer, ainda mais quando você faz um, é contemplado, você recebe um certificado, você já tem um credenciamento que está apto a receber mais recursos. Parabenizar também aqui, eu não vi o Ivair Cristani, mas vi o filho dele aqui, que parece que teve a primeira carga de frangos. O projeto de lei número 017/2025, que passou por esta casa aqui, solicitando incentivo de até 102 mil reais para terraplenagem e tudo mais, agora já está vindo o retorno ao município. Podem ter certeza que no que depender desta casa, para auxiliar vocês, empresários, para o desenvolvimento, para que Tapera cresça cada dia mais, nós estaremos aqui à disposição de vocês. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Jackson. Vereador Giovana Zelano. Vou ocupar, senhor presidente. Fique à vontade, vereador. Excelentíssimo senhor presidente, Daniel Gardim, colegas vereadores, comunidade de Tapera aqui presente, quem assiste nós também,
redes sociais e com sentimento de dever cumprido ocupo essa tribuna hoje. Ao longo desse ano, nosso mandato não ficou restrito apenas no gabinete. Entendemos que ser vereador é ser uma ponte, por isso, intensificamos as agendas em busca de recursos que garantam investimentos reais para a nossa Tapera. Foram meses de muito diálogo, viagens e articulações, sempre com o objetivo de trazer melhorias para a infraestrutura, saúde e bem-estar do nosso povo. Cada recurso pleitado nasceu de um anseio ouvido nas ruas, nas comunidades, nos bairros. O povo taperense é trabalhador e merece uma cidade que acompanhe seu ritmo de crescimento. Estamos atentos às demandas por melhores serviços públicos e seguimos firmes na missão de dar voz a quem mais precisa. Nada se constrói sozinho. Quero aqui deixar meu sincero agradecimento à administração municipal pelo espírito de parceria e por entender que o desenvolvimento de Tapera está acima de qualquer sigla. Da mesma forma, entendo o meu reconhecimento ao meu partido, União Brasil, especialmente à nossa esfera estadual, o apoio que recebemos de nossas lideranças em Porto Alegre tem sido fundamental para que as portas se abram e os recursos cheguem efetivamente à nossa ponta, beneficiando cada cidadão. Finalizo reafirmando meu compromisso com cada família de nossa terra. O trabalho continua e a União Brasil segue forte, unido e trabalhando por uma Tapera cada vez melhor. Muito obrigado. Gostaria de desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos da comunidade. E eu também não podia deixar de agradecer. Ontem eu tive um cachorro-quente solidário na Vila Brasília. Né? Queria agradecer a cada pai, cada mãe, família que levou suas crianças lá. Né? Brincaram, tinha brinquedo, tudo, né? Então eu quero agradecer a todos eles que foram lá. Tá? Muito obrigado. Obrigado, vereador Giovanni Zelame e vereador Leodegar. Vou ocupar. Fique à vontade, vereador. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a toda a comunidade que aqui nos assiste presencialmente, a quem nos acompanha pelas redes sociais, imprensa e quem também nos ouve pela Rádio Cultura amanhã de manhã. Gostaria aqui de falar sobre alguns projetos que deram entrada nessa casa hoje, em específico que é o projeto de lei número 109/2025, sobre o incentivo à análise de solo. A gente sabe que, como o Gardim falou, está cada vez mais difícil da gente empreender, e para poder empreender, tu tem que ter uma base de dados, né? E a análise de solo, então, não é nada mais do que isso, é uma base de dados para que o agricultor possa, então, tomar a decisão de como investir melhor na sua lavoura. Então, parabenizar aqui ao projeto que foi dado entrada nessa casa hoje. Falar também sobre o projeto número 105 de 2025, que foi aprovado, que fala sobre a criação de estacionamentos públicos em terrenos privados. Nada mais é do que aproveitar terrenos que não estão sendo ocupados para nada, dando um incentivo fiscal de isenção do IPTU e também o auxílio econômico, onde serão colocados, então, cascalho e brita para que o terreno seja bem aproveitado, para que a população possa, então, deixar os seus carros, assim, não ficando, então, um espaço muito pequeno, digamos assim, para a comunidade estacionar na nossa avenida. Também o projeto 112, onde foi a emenda impositiva da Anne Ortiz, que foi votado em regime de urgência urgentíssima hoje aqui, para que a gente possa, então, no próximo ano, estar trazendo um ônibus rural para a nossa cidade. Projeto hoje que, se não fosse aprovado hoje, estaríamos perdendo esse valor aí, infelizmente. Mas, como todos os vereadores concordaram, então foi votado hoje e estamos trazendo isso para o ano que vem aqui no nosso município. E falando em emenda positiva, eu também não poderia deixar de falar aqui sobre isso. É um assunto um pouco polêmico, que gerou bastante discussão aqui nessa casa nesse ano. Eu faço uma reflexão. Imaginem vocês que todo o valor do orçamento que é aqui do nosso legislativo, parte dele seria para emenda impositiva. Ou seja, eu teria direito a um X valor para destinar onde eu quisesse durante o ano. Eu fui patrão do CTG Guido Belli por 4 anos. Já pensaram se eu pegasse todo ano esse valor e desse para o CTG Guido Belli?
isso não seria uma forma de compra de votos? Seria. Assim, se eu desse para a escolinha de futebol, se eu desse para a ONG dos animais. Então, o que nós votamos contra foi contra essa criação dessa emenda impositiva aqui no nosso município. Tem vários municípios que tem, existe, porém a gente acha errado, a gente acha justo nós repassarmos. Parabenizo o senhor presidente por economizar esse ano aqui no nosso legislativo e passarmos esse valor para o nosso executivo e ele sim executar da forma que melhor acha. O nosso prefeito sempre diz, eu não invisto apenas em locais que eu quero, eu invisto em locais que são ocupados por todos os nossos munícipes. E eu acho isso muito importante. É um dinheiro muito bem aproveitado. Gostaria também aqui, então, de parabenizar os nossos empresários, agricultores, a todos vocês que são corajosos em investir, em continuar investindo no nosso município. A gente sabe que viemos de várias secas, depois de enchente. O nosso governo federal é um governo que não está sendo capaz de dar uma estabilidade para o nosso país, e isso também acaba evitando que os nossos empresários possam fazer novos investimentos. Então, parabéns pela coragem de todos vocês em continuarem acreditando no nosso município de Itapera e em continuarem investindo. Natal também é um momento de reflexão, é um momento de a gente, então, refletir tudo o que passamos durante o ano. E eu queria, então, agradecer a todos os colegas, a todos os munícipes que acreditaram aqui no nosso legislativo, que, de certa forma, colaboram conosco criticando. Isso é importante, porque a gente possa sempre melhorar. E deixar aqui um recado, então, de um abençoado Natal a todos. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigado. Obrigado, vereador Leodegar. Temos 2 munícipes representando entidades que solicitaram a tribuna. Regimentalmente, estaremos dando a palavra 5 minutos, então. Primeiro, o Carlos Alberto Gonçalves de Abreu, representando a ADAGE, Associação Desportiva do Alto Jacuí. Fica à vontade, Carlos, você tem 5 minutos da tribuna. Boa noite a todos. Queria, em especial, cumprimentar o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, demais colegas, comunidade, empresários, pessoas da nossa terra. É com muito orgulho que a gente vem aqui, mais uma vez, em nome da Associação Desportiva Alto Jacuí, agradecer sempre essa casa pelo apoio e por estar sempre presente nos nossos eventos durante todo o ano. É com muito orgulho também que a gente diz a todos que esse ano nós tivemos um número bastante grande de atendimento durante o ano todo. Nós começamos com a nossa escolinha, que é uma escolinha de competição, que a gente prepara esses meninos para as competições durante o ano. E logo em seguida a gente abriu, então, um projeto que eu tenho a honra de dividir com vocês, que foi criado muitos anos atrás por uma pessoa que hoje não está no nosso meio, que eu tenho uma admiração e um carinho e vou ter para a vida toda com ele, que é o Dr. João Vianney Dias de Castro, que ele nos disse um dia, para mim e o professor Adelar, precisamos criar um projeto bom de bola, bom na escola. E desse ano para cá, nós já estávamos trabalhando, nós não tínhamos oficializado esse projeto. E esse ano a gente resolveu, então, oficializar esse projeto. E, com a graça de Deus, nós temos os 4 núcleos do município sendo atendidos. Vila Elisa, Vila Brasília, Vila Paz e o centro da cidade. Crianças sendo atendidas de forma gratuita, sendo atendidas pelos professores e acompanhadas nos seus educandários. A gente faz questão de estar presente em todos os momentos que a direção da escola nos chamarmos, para que a gente possa ajudar-nos essas crianças, esses jovens, no sentido de fazer com que eles entendam que o estudo vai levar eles a grandes eventos no futuro deles, né? Que eles sejam bons profissionais, pessoas de bem,
que possam realmente atingir o que a gente viu agora o vereador Lauxen falar aqui de 3 meninos da Vila Brasília. Então, para nós, é uma satisfação muito grande poder dividir isso com vocês todos e dizer que a gente batalha é um trabalho, que nem eu falei, de forma gratuita. Nós, como profissionais, não recebemos nem um centavo, mas fizemos de coração para essas crianças. Então, a gente gostaria de dividir isso com vocês, que é um momento especial, momento de Natal, né? Que a gente possa entender que o espírito natalino ele tem que estar presente não só nos dias de Natais, mas tem que estar no nosso coração todos os dias, para que a gente faça cada vez melhor representando o nosso município, porque eu sempre digo para vocês, eu estou aqui sempre representando o município, levo o nome da Haddad Itapera para todos os lugares, e eu sei da importância que a gente tem no esporte aqui em Itapera, e aproveito até para dizer para vocês assim, que a gente teve fechamos 16 anos a escolinha da Haddad. O ano que vem a gente completa 17 anos. Formamos muitos atletas, e nós temos orgulho de dividir com vocês um desses vários, que é o Felipe Ritter, que hoje está na CBF, começou com 5 anos na escolinha, está na CBF, 3 anos de contrato profissional e já está atuando junto aos melhores jogadores do país e fora dele. Então é um orgulho, sempre digo que é um orgulho para a gente poder fazer isso. Fizemos com capacidade, com dedicação, com empenho, né, com dificuldades, mas nunca deixamos de fazer, nunca deixamos de atender uma só criança. Se tiver que levar em casa, a gente leva. Se tiver que buscar, a gente busca. Então, esse é o nosso trabalho. E eu gostaria muito de poder, nesse momento, agradecer, que é sempre bom a gente receber, mas também agradecer. Agradecer a todos, aos empresários que nos ajudam, não vou citar o nome para não esquecer ninguém, mas aqueles empresários que nos ajudam durante o ano, e a Câmara de Vereadores que está sempre presente conosco. Nosso muito obrigado, um Feliz Natal e um 2026 com muita paz, com muito amor e com muita resiliência. Obrigado, então, Carlos, pelas palavras, por expressão. Muito obrigado. Próximo contribuinte, representando Igrejas Evangélicas, Rosenir Kremer. Você tem 5 minutos. Foi solicitado. Lembrando que qualquer contribuinte representando entidades pode solicitar a tribuna da Câmara de Vereadores. Excelentíssimo senhor Daniel Guardim, presidente da Câmara, vereadores, demais pessoas aqui presentes, imprensa e quem nos assiste pelas redes sociais. Primeiramente, agradeço a Deus por mais essa oportunidade e é com muita satisfação que, mais uma vez, venho fazer uso da tribuna dessa casa para representar o povo taperense e, principalmente, os evangélicos, cumprir com aquilo que se propomos a fazer, por mais que nós se propomos a fazer, e gostaria de dizer também a vocês que eu não quero apenas ser um 29 de fevereiro, que aparece no calendário de 4 em 4 anos. Mas hoje venho aqui, em nome das igrejas evangélicas pentecostais de nosso município, para reforçar o pedido que já realizado ao senhor prefeito municipal, mediante requerimento, para que o município disponibilize um espaço dentro do cemitério municipal, nos moldes que já existem com a Igreja Católica e com a Igreja Evangélica Luterana. Os adeptos às igrejas pentecostais cresceram muito em nosso município, mas os fiéis destas igrejas não têm um local específico no cemitério para efetuar o sepultamento de seus entes queridos, tendo que recorrer ao espaço de outras religiões e que muitas vezes aumenta o custo à família da pessoa falecida. A destinação desse espaço específico para as igrejas evangélicas viria a atenuar o sofrimento com o sepultamento, além de que os pastores e fiéis destas igrejas
teriam mais tranquilidade ao saber que existe um local específico para sepultar seus entes queridos. As igrejas aqui representadas se comprometem a gerir o espaço que venha a ser cedido, de forma que satisfaça a todos, inclusive o município, segundo regras que hoje já são exigidas de outras religiões. A cedência deste espaço vai contemplar grande parte da população que hoje se encontra sem um local específico dentro do cemitério municipal. As igrejas aqui representadas, aqui nós temos o requerimento assinado por elas, onde o prefeito também, a gente já encaminhou a ele, onde ele já protocolou e já nos deu o recebido. Assim, gostaríamos do apoio desta Casa Legislativa quando do envio de algum projeto de lei neste sentido. Também não posso deixar de aproveitar a oportunidade de agradecer ao prefeito, ao vice-prefeito, aos secretários, por terem sempre me recebido em seus gabinetes, seja onde encontro na rua, pela atenção que sempre tiveram com minha pessoa, pois acredito que eu seja uma das pessoas que mais tenha lhes ido até eles, ligado, conversado, solicitado melhorias, representando sempre, fazendo requerimento ao nosso povo taperense. Muitas já foram atendidas, outras estão em andamento e outras estão em estudo, segundo o prefeito me informou durante a semana. Também agradecer às pessoas que confiaram em minha pessoa para, sim, aqui representá-las. Desejo um Feliz Natal, um próspero Ano Novo de 2026, com muita paz, saúde. O resto nós corre atrás. Muito obrigado a todos e gostaria de dizer sim para vocês. Uma vez parente, sempre parente. Muito obrigado. Isto aí, Rosemir, muito obrigado. Então, estamos dando final à sessão da Câmara, já pedindo novamente, reiterando desculpas à população. Começamos mais cedo, mas se estendeu. Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus pela grandeza do povo de Tapera, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 30 de dezembro, dia da votação da mesa diretora 2026, em local e horário de costume. Boa noite a todos.